feriado, né, professor? Não teve. Mas da Não, da outra, outra. eu acredito que não. Acredita que não? Como assim? Vai dizer que esqueceu de fazer exercício. Esqueceu, Júlio? Não, eu tô abrindo aqui. Eu fiz, professor. Não teve exercício, né? Não teve? Essa aqui, gente, Eu ia dizer, se teve, eu fiz, porque eu assisti as duas últimas aulas do professor e agora estava tentando lembrar se tinha algum exercício para fazer. Não estava conseguindo lembrar se tinha, então não fiz. Na semana passada, a última semana de aula, eu não trabalhei porque vocês já estão acostumados com o que a gente conversou, né? A formação do custo do estoque, mas na verdade agora a única diferença é que a gente não estava mais falando de matéria-prima, ao contrário, não estava falando de mercadoria, mas começou a falar de matéria-prima. Mas era um formato que vocês já vinham acostumados, usado lá do CPC 16, né? Então eu achei desnecessário. Achei que não precisava bater mais nessa tecla. E assim vocês podiam ter a semaninha de folga, né? Mas antes. Não, vamos. Se bem que eu não sei se melhor agora, se melhor no final. Falar do PI de vocês. Vocês me passaram as equipes, eu planilhei. Deixa eu ver, tá aqui bonitinho. Estou na vontade de quebrar umas equipes em duas ali, mas não vou fazer essa maldade. Deixa eu compartilhar aqui com vocês como é que tá as equipes. Então, tá aparecendo aí para vocês o meu Excel? sim. Então, primeira equipe que eu tenho é a do Júlio, com a Maria, com a Silvana. Segunda, com o Alisson, a Evelyn e a Sandy. A Flávia, Cauane, a Kathleen, a Maria e a Nárida. A Júlia, a Letícia, o Lucas e a Sabrina. E esse pessoal aqui ficou sem me passar um e-mail definindo quem que estava com quem. Precisava ver como vocês vão se posicionar. Então, Beatriz, Claudineia, Gabriel, Gemilson, Nicolas e Pedro. Como vocês farão? Importante para a distribuição dos temas, tá? Então, quais são os temas? Aí é que tá. Eu estou com 8 temas. 8 pequenas divisões de como tratar a folha de pagamento do empregador doméstico. Então, contratação, registro e o cadastro no e-social, cadastro do empregador. Segundo, a admissão e o cadastro do empregador doméstico no e-social. Terceiro tema, preenchimento de remunerações mensais. Como é que se trata isso? Todo esse movimento aqui, gente, baseado no e-social, tá? Ah, por quê, professor? Hoje em dia, quem quer fazer empregado doméstico é pelo e-social. Só que é o e-social empregador doméstico. Aí, 4, o encerramento dessas remunerações, aqui tá, mensais, e a geração da guia, da DAI, tratamento de CAT e afastamento, aviso prévio e desligamento, como se faz isso lá no e-social, e aqui, um pouquinho fora do e-social, qual o custo que a gente tem para empregar o trabalhador doméstico e
aqui um apanhado de outros direitos, além desses custos, né, que o empregador doméstico tem. Como eu tenho 8 temas e 6 equipes, eu estou pensando nessas 2 maiores equipes ficar com 2, um maiorzinho e um menor. O que vocês acham? Concordam? Discordam? Foi bem tranquilo, professor. Pode ser, professor. Lembrando, vocês não vão ter que fazer o texto, nada, é mais a gravação de um explicativo. Professor, mas aonde eu vou conseguir material sobre isso? Tem um manual específico sobre o e-social para empregador doméstico. Lá tem tudo, gente. Então, vocês vão ter que fazer a explicação de como funciona. Mas, trabalho de pesquisa em si está relativamente simples, está relativamente fácil para vocês. Então, vamos quebrar aqui em 2 tópicos. E aqui também em 2 tópicos. Vocês querem fazer sorteio? Querem escolher? Eu prefiro escolher, professor. Prefere escolher? Pra mim pode ser sorteio. Sorteio? Opa, 1 a 1. Votação. Sorteio. Sorteio. Então, tá. Então, vamos por sorteio. Cadê meu drive? Eu tenho algum lugar aqui, meu. Aqui, aleatório. Então, quantos temas nós temos? 8 temas. Então, de 1 para 8. Sem repetição. Beleza. Então, vamos sortear o tema. Na verdade, o tema não, né? Para a equipe 1, qual tema vocês vão ficar? Ficaram com o tema 7. Dá para ver? Dá para ver? Agora deu, né? Então, tema 7. Segunda equipe. Tema 4. Agora a equipe 3, que são 2 temas, né? Tema 1. Dá para ver? 1. E 5. Aqui é o 5, só para a gente ver. Isso é facinho, isso é tranquilo. Equipe 4 vai ficar com tema 6 e tema 8. Ficaram. Aqui a gente vai ter que fazer 2 equipes. Como vocês vão se organizar, gente? Preciso saber isso. Vocês estão aí? Beatriz, Claudineia, Gabriel, Genilson, Nicolas, Pedro. Oi, professor. Quem mais está aí? Vamos ver. Claudineia está aí. A Beatriz. Beatriz também está aí. O Genilson também está aí. Quem não está? Gabriel também está aí. Como que vocês vão se organizar, gente? Pelo amor de Deus. Professor, é para fazer 2 equipes aí? Isso, vamos ter que fechar em 2 equipes aqui. Então pode ser eu, o Jameson e a Beatriz, então, porque o Pedro, acho que ele nem está participando mais da aula. Eita, será que ele desistiu do curso? Ele não está mais participando de nenhuma aula.
Acho que nem o Nicolas participa. É bem difícil o Nicolas entrar também. Bom, vamos colocar aqui então. Beatriz, Claudinei, quem mais? Jameson. Então tá. Deixa eu olhar aqui de volta. E a equipe 6, então, ficou Gabriel, Nicolas e Pedro. Gabriel, não sei não, hein? Então você não vai ter que fazer sozinho. Mas me avise conforme for conversa com os dois. Se eles querem nota, eles têm que fazer também isso, né? Faz parte, mesmo que eles não estejam assistindo a aula. Então, temos 2 temas. Vamos lá, sortear o da Beatriz e da Claudineia. Vocês ficaram com o tema 6. Professor, licença. Se a Clau quiser entrar no nosso, da Evelyn ali, Sandy e Alisson. É que agora daí vai acabar quebrando a minha divisão dos grupos. Professor, o 6 já foi sorteado? Já foi? Nossa, ele repetiu então. Eita, ele começou a repetir. Não dá para confirmar. Então vai ser no escolhômetro. Falta o 2 e o 3, né? 2 e o 3. Qual que vocês preferem? Clau, Beatriz e Jameson? Eu acho que o 3, professor. 3, preenchimento das remunerações mensais. Isso. Esse é legal de fazer. 3, então, o 2 ficou para os meninos. Então, está separado. Depois vou mandar no grupo. O grupo do WhatsApp acho que é mais fácil, né? Quais são esses temas e vou mandar esse manual para vocês. Com esse manual vocês conseguem praticamente fazer o trabalho. Está bem sossegado. E lembram o que vai ser o trabalho de vocês? Não lembram, mais ou menos? Já havia comentado um pouco, né, sobre o que é. Uma cartilha, né? Não, cartilha Tem foi... que fazer vídeo. O vídeo, não lembro. É a espécie de uma cartilha falada, né? Oi, Naida. Para quando que é? Eu tenho que definir uma data ainda, isso ainda não está bem claro na minha mente. Mas já podem ir trabalhando, porque a gente vai adiantar esse semestre, não vai ser lá para o finzinho do segundo bimestre, tá? Professor, você volta ali onde estão os temas, por favor? Onde estão os temas? Eu vou passar essa planilha para vocês. Eu sou ansiosa. Tá bem facinho aqui. Tá bem light. Na verdade, a folha de pagamento de empregado doméstico é tranquila, né? Só que muita gente desconhece. Por isso que a gente teve a ideia de montar vídeo sobre esse assunto. Ah, professor, mas como tem que ser o vídeo? Não tem um formato. Vai ficar muito a critério de vocês. Temos que aparecer? Não necessariamente, porque vocês vão ter que falar. Então, o falar já vai acabar expondo vocês, né? Vocês já vão ter o sentimento de disposição no falar. Eu acho interessante vocês aparecerem, sabe por quê?
Se vocês pararem para pensar com essa história da Covid e tudo mais, muitos processos seletivos estão pedindo para vocês mandarem, em vez de ter uma primeira entrevista, mandarem um vídeo. Já passaram por isso? Alguém já fez algum Eu processo? fiz, professor. Fui fazer uma entrevista que pediram para fazer um vídeo de no mínimo 1 minuto e pouco, me apresentando, falando sobre mim. Porque virou uma nova tendência. Em vez de colocar todo mundo aqui, vinha um monte de gente fazer entrevista, vamos começar a pedir vídeo. Aí a prática de todos os RHs começou a ser essa. Então, é uma maneira boa de vocês já lidarem com essa ansiedade. A ansiedade. Mas eu fiquei tão nervosa quanto ir na entrevista no vídeo. Uhum. Se não for até mais, porque tira a gente do cômodo, não do cômodo, mas do costume. A gente vai para uma entrevista, vai ficar nervoso, mas a gente já tinha uma certa, assim, não vou falar habitualidade, mas já era um certo normal. Já o vídeo pegou todo mundo de repente, né? Agora tá todo mundo fazer, puxa, agora é vídeo. E agora, o que eu faço? Eu estava falando até com a minha esposa, o pessoal mais velho está sofrendo muito com isso. Porque muitos não se dão bem com esse negócio, não se dá bem com o computador. E estão sofrendo para criar esses vídeos ou para fazer entrevista por videoconferência. Então, acho que a exposição é legal para vocês começarem a controlar ou começarem a criar o hábito de aparecer em vídeo. Eu mesmo acho horrível isso, gente, acho horrível. E eu tenho uma séria dificuldade. Por quê? Pô, parece que eu estou falando sozinho. É uma coisa horrorosa. As primeiras aulas que a gente deu em vídeo, assim, para mim foram coisas assustadoras. Imagine, a gente está acostumado, a gente, professor, está ali na frente de vocês todo santo dia, de repente, está falando para o computador. Sofre. Por isso, eu acho que é interessante vocês aparecerem. Criar essa possibilidade de vocês treinarem essas ansiedades. Professor, mas qual é a vantagem de eu fazer isso? Não é muito melhor vocês ficarem ansiosos e errarem aqui do que numa entrevista de emprego? Qual que vocês acham que é melhor? Aí, Onde né, vocês se Mas é sentem mais difícil. cômodos em errar? Errar aqui não vai acontecer nada demais. Errar lá fora, errar numa entrevista de emprego, pode custar a vaga que de repente vocês gostariam. Então, quanto mais prática vocês forem criando, melhor, né? Então, eu vou passar esse material para vocês. Deixa eu salvar aqui antes que eu esqueça. E vou passar junto essa cartilha do e-social. Lá tem passo a passo de cada um dos temas aqui, só dos últimos dois que não, que daí entra um pouquinho da área do direito trabalhista, mas tem pouca diferença, né? São poucas as variações em relação ao empregador normal. E hoje falaremos também sobre folha, né? Mão de obra direta. Deixa eu colocar em forma de apresentação. Então, mão de obra direta. O que vocês têm em mente por mão de obra direta? O que vem na cabeça de vocês quando fala mão de obra direta? Quando o operador que faz a manipulação do produto, para criar o produto,
Quando ele está lá na linha de produção, montando Isso. um produto, criando um produto. Isso. Perfeito. É o mais típico exemplo de mão de obra direta. Aquele cara que está puramente na linha de produção. É dessa pessoa ou do valor pago a essa pessoa que a gente está pensando quando fala em mão de obra direta. Então, mão de obra direta diz respeito aos funcionários que atuam diretamente na transformação da matéria-prima em um produto final. Então, o custo desse funcionário não pode ser tratado como direto sem antes uma análise do número de horas trabalhadas. Ih, professor, não entendi. Por que a gente precisa avaliar onde que esse funcionário está trabalhando de acordo com a sua carga horária? A gente pode simplesmente transformar esse mesmo cara de direta para indireta. Quando que ele vai virar indireta? Quando eu não tiver um controle dessas horas a uma atividade específica. Eu tenho o funcionário que está lá, faz parte da linha de produção, mas eu não consigo identificar quanto tempo ele gasta na linha do produto A, na linha do produto B ou na linha do produto C. Não consigo identificar, perdeu a característica de custo direto, né? Lembrando, custo direto é aquilo que a gente consegue atribuir diretamente a um produto. Então, a mão de obra direta pode trabalhar na fabricação do produto ou, temporariamente, executar outras atividades. Ela pode até mesmo ficar improdutiva por falta de energia elétrica, por falta de matéria-prima, por uma máquina quebrada. E tudo isso tem que ser mensurado para que a gente consiga fazer a correta alocação quando a gente quer tratar esse valor como direto. Preciso tratar sempre como direto? Aí vem essa pergunta. Sou obrigado a ter mão de obra direta? Obrigado pela participação. Sou Eu obrigado? acredito que sim, professor, porque senão, como é que vai ter produto? Não sou obrigado a ter mão de obra direta. Eu tenho que ter mão de obra. Agora, se ela vai ser direta ou indireta, vai depender desse controle de horas. E para a gente definir se vai controlar ou não essas horas específicas em uma linha de produção A ou B, é o valor da informação que é gerada. Vai me dar muito trabalho fazer esse controle. Deixo como indireta. Lembram que eu falei daquele ditado, o molho não pode ser mais caro que o peixe? Ditado de gente velha, né? Mas tudo bem. Se for me custar muito trabalho, muito tempo para fazer esse controle, e o benefício na informação for muito pequena, deixa como indireto e faz rateio. Não, ele é importante fazer, ele vai me trazer uma informação mais sólida para minha tomada de decisão. Eu faço o controle e distribuo de acordo com o volume de atividade que ele faz para cada linha de produção. Então, não necessariamente eu preciso ter mão de obra direta, eu preciso ter mão de obra, mas não direta. Vai depender do quê? Desse custo em relação ao benefício. O benefício sempre tem que ser maior do que o custo na geração da informação. Então, a mão de obra direta. O custo da mão de obra direta não se confunde com o valor total pago à produção, mesmo aos operários diretos. Só se caracteriza como tal
a utilizada diretamente sobre um produto. Por isso, algumas empresas fazem a opção por tratar como indireta. Quando que a gente tem a facilidade para tratar como direta? Eu tenho um funcionário que só fica na linha de produção X. Aí eu tenho tranquilidade de classificar ele como direta. Não, é um funcionário que ele transita entre as linhas de produção. Aí esse funcionário, a tendência é que ele acabe sendo tratado como indireta. Tendências de acordo com cada fábrica. Então, como é que vocês vão ter certeza de que caminho tomar? O que vocês vão precisar conhecer mesmo? O processo de produção, a linha, a fábrica. Isso mesmo, filho, perfeito. Tem que conhecer o processo produtivo, como é que está estruturada a fábrica. Tem fábrica que é muito bem separado as linhas. Vou citar um exemplo. Eu trabalhei um tempo na Boticário. Lá é muito bem separado cada linha de produção. Por quê, professor? Lá não pode misturar de maneira nenhuma as matérias-primas às máquinas. Por que será, gente? Não pode misturar o produto inicial com o final. Já pensou eu trabalhando um determinado perfume X, aí coloco nessa mesma máquina, sem uma devida limpeza, começo a produzir o perfume Y. Será que vai ter algum lote que vai sair problemático? Já pensou vocês compram... Eu não estou conseguindo lembrar a marca de perfume. Nome de perfume do Boticário. Vamos supor... Egeu. Vocês vão comprar o Egeu e ele sai com uma misturinha de outro produto da marca. Vai ficar bom? Será o cheiro? Vai funcionar com a característica esperada do produto? Não. Então, lá é muito bem separado. Então, eu tenho facilidade de separar a mão de obra direta. Outro tipo de empresa. Montadora. Então, quem trabalha ali na Renault. Alguém já conheceu a fábrica da Renault? Não? Sim, talvez. Ali é bem seguidinho as linhas de produção, né? Na linha que faz quid, só vem quid passando. Na linha que faz sandeiro, o pessoal só vai montando o sandeiro. Por que será? Por que será que é importante para a fábrica fazer isso? Peças diferentes. Peça diferente. Custo? Hã? Pelo custo, certo? Ser todos do mesmo jeito, sei lá, eles são todos iguais. Padronização. Então, as mesmas pessoas fazendo os mesmos materiais, os mesmos produtos. Vão ter que usar os mesmos maquinários. Então, as linhas são muito bem montadas, muito bem separadas. Aí fica fácil. Aí fica tranquilo separar a mão de obra direta, né? Agora, se vocês pegarem a nossa área, a gente vai fazer contabilidade de custos de serviços contábeis. Fica fácil de separar? O que é o custo do cliente A, do cliente B? Acredito que não. Não? Maria, você que está há bastante tempo no escritório. Não é escritório, Ultimamente- professor, é fábrica? É fábrica? Fábrica, aham. Porcelana Schmidt. Eu achei que era escritório. Não, é fábrica. Você falou que já foi para contabilidade, agora está no RH. É isso mesmo. Tá na cabeça que
que era de escritório. Não. Fábrica. Então não vai dar certo. E hoje você tá como Valdinei, vou te chamar de Valdinei. Aff, Maria. Tô brincando. Pegar a Sabrina mesmo que está no escritório de contabilidade. Sabrina, você consegue separar exatamente quanto tempo você gasta para o cliente A, ou para o cliente B, ou para o cliente C, para fazer o fechamento de tributos? Se eu colocar no relógio, talvez sim, mas não é fácil. Não é fácil? Não, porque às vezes você tá naquela função, aí vai fazer outra coisa, tem que resolver alguma coisa de outro cliente, e daí volta, e é meio difícil você saber exatamente o tempo que você leva para fazer aquilo. Então, você acha que se você fosse a gerente do escritório, você colocaria esse controle para todos os seus funcionários, para conseguir separar o custo direto? Não. Não vale a pena, né? Dá muito trabalho para pouca informação. Exato. Então, por isso, é importante vocês conhecerem bem o processo que vocês estão gerenciando, para efetivamente decidir, não, eu vou adotar o rateio, que é mais barato para formar a informação, do que fazer um controle específico para isso. Ah, não, eu tenho as linhas bem estruturadas, então eu posso adotar o custeio com base na mão de obra direta, porque eu já tenho cada funcionário em cada locação. Então, funcionário é um bichinho complicado dentro da contabilidade de custos. Então, portanto, o custo da mão de obra direta varia com a produção, enquanto a folha relativa ao pessoal da própria produção é fixa. Essa distribuição é de absoluta importância para inúmeras finalidades dentro da contabilidade de custos, principalmente nesse critério de como eu vou distribuir aos produtos, né? Que não é um processo tão fácil. Aí, não é tão fácil. Vou para o rateio, muito mais tranquilo. A Maria vai até trocar de usuário só porque eu peguei no pé dela. Então, exemplo. Houve ociosidade de mão de obra em função de falta de material, energia ou quebra de máquina, dentro dos limites normais. Esse tempo despendido será transformado em custo indireto. Por quê? Consigo falar onde que ele estava trabalhando? Na verdade, ele nem estava trabalhando em um produto específico, né? Se ele não estava trabalhando em um produto específico, eu não consigo falar que ele é um custo direto. Trata-se como custo indireto. Por outro lado, se tais fatos ocorrerem de forma normal e o valor envolvido já passar a ser muito grande, esse tempo será transferido diretamente para perda do período no resultado. É o caso, por exemplo, de greves. Típico caso de perda, né? Eu esqueci qual que é a característica quando a gente tem algum custo indireto. Como é que a gente distribui para os produtos? Tem uma técnicazinha que a gente falou, não falou? A gente até fez um cálculozinho já sobre isso. Que eu falei do exemplo do pagar a pizza, lembra? Ninguém lembra? Ai, ai, ai. É a técnica mais importante que a gente vai usar. É o que mais assusta o pessoal, não sei por quê. O dito rateio, né? Ah, eu não consigo falar para que produto ele vai, eu vou estipular um critério de rateio. Lembram-se disso? Como faz? Não. Ô, Lucas, esse me deixou triste, cara. A gente até fez. Eu lembrava que era rateio, só tava com vergonha de falar, mas eu lembrava. Mas como faz, eu não lembro. Isso a gente vai treinar mais, não se preocupe.
Mas o rateio nada mais é do que uma forma lógica para distribuir o valor entre os produtos, né? Até eu falei da pizza, se tem alguém que come mais, o critério mais lógico seria essa pessoa pagar um pouquinho mais, né? Mas fica a critério de cada empresa como que ela vai distribuir esses valores. E os encargos trabalhistas, como é que a gente trata? Será que vai junto com o valor de folha? Será que não vai? O que vocês acham? E olha que o detalhe que não são poucos, né? A gente tem muito encargo trabalhista no Brasil? Tentaram derrubar a gente, né? Mas tem bastantinho, né? Então, no Brasil, o cálculo da mão de obra direta, a gente pode falar que é composto também pelos direitos dos trabalhadores. Então, também dos direitos trabalhistas. Então, teve férias, vai participar do custo da mão de obra. Teve 13º salário, vai participar. Teve adicional de férias, vai participar. Teve descanso semanal remunerado, teve falta abonada, remuneração de feriado, tudo isso vai agregar o custo da mão de obra direta, bem como os respectivos encargos sociais desses funcionários. Então, que a empresa paga também de INSS e também de FGTS vão compor o total desse custo da mão de obra direta. Aí que vem o grande peso na folha de pagamento, né? Vocês acham que funcionário é barato no Brasil? E agora? Não. Não? Funcionário é caro. Vendo pelo lado do empregador, eu acho que sim. É caro, gente. Se vocês contratarem um funcionário com 1.000, podem fazer um cálculo, vai dar mais ou menos um valor, isso falando numa empresa de lucro real, tá? Vai dar mais ou menos 2.200 a 2.400 do total de desembolso da empresa. Então, de algo que a gente vai pagar 1.200 como salário base para o funcionário, quando falar no conjunto total, a gente vai para quase 2.200, 2.400. Mais do que o dobro do valor contratado. Pesa, né? Não concorda? Na visão da empresa, sim. Do funcionário, não. A gente sempre vai ter esses dois olhares, né? A gente sempre vai ter o olhar do funcionário, o funcionário sempre vai achar que não, e do empregador, obviamente, ele é um alto custo, né? Mas isso prejudica o Brasil? Não prejudica? Na área industrial? O que vocês acham? E agora? Podem ser sinceros. Eu acredito que sim, porque daí o pessoal acaba contratando mão de obra barata para poder diminuir o custo. E o pior, a gente perde muita empresa para outros países. Isso vocês vão ter esse tema de gerenciamento de custos lá em Custos 2. Custos 2 a gente faz a análise de qual é mais vantajoso, produzir ou terceirizar. Geralmente, quando a gente está falando em terceirização, para onde vocês acham que a gente terceiriza?
Pode pensar em mundo, tá, gente? Onde vocês acham que vão parar os produtos fabricados? Ou de onde vão vir, né? Essa também é uma vantagem da globalização, pensando como empregador, como quem é o proprietário da empresa. Onde vocês acham que o pessoal terceiriza? Em países que não têm direitos trabalhistas, tipo, pelo governo? Dito pelo governo, alguma coisa assim? Uhum. E aonde que a gente encontra mais fácil isso? China, Taiwan, esses países. Ali é a região dos tigres asiáticos, né? Infelizmente, empresa, como visa o lucro, ela acaba fazendo esse processo de escolha. Vou produzir aqui ou vou mandar para outro país. E, infelizmente, pensando aí no lado até funcionário também, encargo trabalhista nesse ponto prejudica a gente. Pode ver que a gente não é um grande polo industrial, né? Nossa economia não tem o ponto forte em indústria, por causa desse emaranhado que a gente tem de valores trabalhistas agregados, né? Não que, Professor, eu, não que eu esteja criticando, tá? Antes que vocês pensem que eu sou contra o direito trabalhista. Pode falar, Júlio. mas pensando pelo salário mínimo. Com o salário mínimo que já está hoje, como é que ia fazer se pagar menos do que, entende? Do que R$ 1.100? Menos não pode. Não, sim, mas tipo, se fosse para baratear, assim, sabe? Teria que tirar Uhum. isso, não? Mas não teria como, porque com 1.100 já não tem como viver. Qual que seria a saída para isso? Só Cortar imposto? cortar impostos, o problema é que aí a gente está falando de agentes externos, né? Agentes externos a gente tem um pouquinho de dificuldade. Pode ver que a gente não conseguiu nem continuar a discussão do imposto de renda. Tá certo que era um projeto bem ruinzinho, mas pode ver que morreu. Não vai passar. Também teve a tentativa do Guedes de cortar um pouco desses direitos trabalhistas, e óbvio que isso não vai passar. Eu tenho que repensar minha estrutura produtiva. Aí que vem o problema. Como deixar a produção mais eficiente custando menos? Como que eu faço isso? Tecnologia. Parques fabris têm que ser tecnológicos para custar menos. O problema é que investir em parque fabril precisa de altos investimentos. Seria tranquilo se a gente vivesse num país economicamente estável, mas não é o que está acontecendo, né? Seria, tipo, produzir máquinas aqui e vender aqui? Não só produzir a máquina, Importar? mas a linha de produção ser mais mecanizado possível. Vocês lembram do vídeo da Coca-Cola? Lembram dele? Vocês viam muito funcionário circulando lá dentro? Não. Não. Porque ela é projetada para ser o mais eficiente possível em termos tecnológicos. Ela, em si, só as máquinas vão fazer a grande parte do trabalho. Se vocês pensarem em grandes produções, grandes linhas de produções, elas tendem a ser mais mecanizadas o possível, mais tecnológicas o possível. Professor, da onde que vem esse conceito? Quem que tratou isso? Isso vem lá da administração, né? Se vocês pesquisarem estratégias genéricas de Porter, ele fala muito bem disso.
onde a gente tem uma estratégia de liderança, que é liderança pelo custo, onde ele trata esse assunto falando sobre a eficiência do processo produtivo com a aplicação de tecnologia, buscando minimizar o custo do produto. Só que para isso necessita de altos investimentos, né? Mas é possível baratear esse custo e continuar aqui no Brasil. Mas quem é empresário vai fazer o quê? Colocar na ponta do lápis e vai comparar. Vou fazer esse investimento, continuar aqui no Brasil, ou vou lá para fora? Ele vai ser a decisão, como diz, nua e crua, né? Para ele é o que for mais barato. O que trouxer o melhor rendimento para ele. Ele não tem muita mudança do pensamento nesse sentido. Mas é um processo difícil, tá, gente? Não é tão fácil. Por isso que a gente acaba vendo essas teorias mais em custos 2. Vocês já estão melhor habituados com o sistema de custeio, e a gente passa a ver mais a estratégia de decisão sobre custos. Não sei se você eu para trabalhar, né? Tendência que seja, que a maioria das disciplinas de custos acaba ficando comigo, vocês vão ver duas teorias que vão ser bem interessantes nesse sentido, né? Que é a escolha entre produzir e terceirizar e métodos de custeio que favorecem a tomada de decisão nesse ponto. Mas a gente vai chegar lá ainda. Então, 13º e salários, a gente sempre vai calcular proporcionalmente ao mês. Mesmo que a gente pague em um determinado período do ano, igual o 13º que a gente paga só em dezembro, novembro e dezembro, ele vai ser calculado mensalmente e esse custo já vai todo mês para a produção do período. Então, mesmo que a gente não tenha o desembolso imediato, ele já vai compor o custo. Faz sentido isso? Sim, porque você vai provisionando ele, né? Isso. É a chamada, apesar de estar o termo errado, provisão de férias, provisão de 13º, a gente vai todo mês contabilizando 1/12 até o dia que a gente vai pagar esse funcionário. Tava fazendo isso hoje. Provisão de férias e 13º? Sim. Tem que fazer todo mês, porque senão que princípio que a gente vai estar ferindo mesmo? Tem um princípio que fala disso, né? Que é registrar o fato no momento que ele acontece, ou no período que ele acontece. O da competência? Isso, o princípio da competência. Apesar de não estar mais legalmente existindo o princípio da competência, eles ainda são suporte para as ideias do CPC 00 e do IFRS Framework, tá? Então, a gente não encontra mais uma norma contábil falando dos princípios, mas eles estão permeados na legislação. Então, mesmo que não ocorra o pagamento, a cada mês trabalhado a gente vai calcular, vai registrar e vai apropriar os produtos. Junto, então, com o salário que é pago mês a mês. Então, aqui um básico sobre cálculo, né? Que não é a nossa função aqui calcular folha de pagamento. Vocês vão ter isso dentro de intermediária, o cálculo e contabilização de folha. Então, se a gente pegasse um funcionário que trabalhe 7h20 e pagasse um salário de 2.016,70, não é 2.016,70, aqui é a quantidade de horas. Então, 7h20
Num total de 12 meses, a gente vai ter 365 dias por ano. Desconta 48 de descansos semanais remunerados, menos 30 dias de férias, menos os feriados. Aqui eu conto, não sou eu, né? Sou eu, Eliseu Martins, conta só os 12 feriados nacionais. A gente vai ter o funcionário à disposição para trabalho em 275 dias. Trabalhando 7 horas e 20, quanto que a gente vai ter à disposição desse funcionário no ano? 2.000 horas, 2.016 horas, 7. Ah, professor, aqui não é 7 horas e 20, por que está 7,33? Por que, gente? Porque é 20 minutos dividido por 60. Isso, a gente não pode trabalhar com minutos, a gente transforma para decimal, então vira 7,33. Então aqui a gente vai ter um pouquinho mais de 2.016 horas no ano do funcionário à disposição para a fábrica. Para que serve essa informação? Para que vai me ajudar a saber que eu tenho 2.016 horas? Meu Deus, eu fico todo esse tempo no trabalho, professor. Uhum. Na verdade, se você trabalhar 8 horas, vai dar o mesmo tempo. 8 horas e 44, que daí você vai ter uns diazinhos a mais de repouso, mas vai ficar essa média de horas. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, se variar os feriados. Mas dá 2.016 horas de trabalho. Que triste isso, né? Então, né? Isso que eu ia falar. Se vocês pararem para pensar, vocês gastam 2/3 do ano de vocês trabalhando e dormindo. Meu Deus. 2/3 trabalhando e Não dormindo. desanima a gente assim, professor. Hoje é segunda, não vamos por esse caminho. Mas é uma estatística, fazer o quê? Sou eu que falo. E é muita tristeza, gente, de uma vez só assim. Se vocês contarem as aulas, então, vai mais 1/5 aí para as aulas. Não sobra muito para fazer outras coisas, né? Mas para que serve essa quantidade de horas? Lembra da gente fazer que a gente estava falando em alocar o funcionário? Vamos supor que a gente conseguisse controlar o tempo da Sabrina fazendo a empresa A, B ou C. Eu consigo saber quanto que vale cada hora desse funcionário. Eu pego o total que eu gasto no ano com ele, divido por esse valor. Lembrando, pode variar de acordo com o número de feriados. E também se a gente vai pagar 30 dias ou se a gente vai comprar 10 dias das férias do funcionário. Mas trabalhando nessa hipótese, eu pego o total pago no ano, divido por essa quantidade de horas, e eu sei quanto que vale cada hora de trabalho desse funcionário. Sabendo quanto que vale cada hora, multiplico o tempo que ele trabalhou em cada linha de produção, eu consigo saber exatamente quanto que ele teve de custo direto, de mão de obra direta para os produtos. Então, não adianta só a gente fazer esse cálculo aqui. Aqui os encargos, né, só para deixar vocês mais felizes, saber o quanto que custa um funcionário para o patrão. Vocês sabiam todos esses percentuais? Tem previdência social. Mas isso é de empresa de lucro presumido, né, professor? Presumido e real. Isso. Então, previdência social, 20%.
FGTS 8, esse todo mundo sabe, né? Acidente de trabalho vai de 1,2 até 3. Pode variar, né? Tem empresa que consegue ficar com menos. Isso daqui é específico de cada empresa. O salário educação, SESI ou SESC, Senai ou Senac, INCRA, SEBRAE. Aqui é dentro da folha de pagamento, o pessoal costuma chamar de outros, né? Opa, corta o acidente de trabalho. Esses valores aqui entram naquele campinho outros, quando a gente mexe com a folha de pagamento, com a GFIP. Mais 30 dias de férias, mais 13º e 1/3 de férias. Olha como é baratinho o funcionário, né? Colocando em valores, né, se a gente fosse pegar um salário de R$100 a hora, salário nominal da pessoa, R$100 a hora, pegando o total trabalhado por ano, 201.670, mais a DSR, que é direito dele, mais férias, mais 13º, só de valores a ser pago diretamente para o funcionário já vai para 297 mil. Soma-se os encargos, e pensando no acidente de trabalho de 3%, mais 109 mil, a gente tem um total de folha de 406 mil. Divide pela quantidade de horas, aquele R$200 nominal se transforma num custo de 201. Olha que bacana, não deu quase aquele dobro que eu falei? R$100 hora lá, no caso, né, professor? Ó, de 100 para 201. Para 200. Isso que aqui a gente não contou vale transporte, refeição. Por isso que a gente fala que vai dar mais ou menos 120 a 140, dependendo da categoria. E com base daí nesse valor, a gente consegue apropriar o funcionário. Então, falar, olha, ele trabalhou 200 horas na linha de produção A. Então, vou multiplicar 200 vezes o custo unitário e vou alocar ele ao devido produto A. 300 horas ao produto B. Faço a alocação e coloco essas 300 horas para o produto B. Mas o grande problema é fazer esse controle, né? Igual eu estava falando para vocês. Quando o funcionário é específico, bacana, você pega o total da folha do funcionário, né, que eu falo, e já faz a alocação ao produto. Super tranquilo, não precisa de um controle muito elaborado. Não, eu não tenho tanto um controle, igual o caso que a gente comentou do escritório de contabilidade. Eu vou me revirar fazendo um controle desse tamanho para conseguir falar quanto que eu vou alocar para o cliente A, B ou C? Vale a pena? Dá muito trabalho, não dá? Então trata como indireto. Sabrina ia falar que sim, né? Vai ser muito trabalho para pouca coisa. Muito trabalho para gerar uma informação que não vai ser tão relevante na decisão. Então, a nossa função na contabilidade de custos não é fazer esse cálculo do total do funcionário. Isso aqui vai vir lá da área de recursos humanos, né? Lá da Maria. Maria que vai ter que calcular para a gente. Né, Maria? Muito empenho. Muito empenho? Muito empenho. Mas você não faz o fechamento da folha? Não tem como saber todos esses valores que entraram para o funcionário? Tem. Tem, então, pelo sistema de folha a gente levanta esses totais.
A gente não tem o total da hora, né? Quantas horas ele trabalhou no ano. A gente receberia o Só valor... pelo ponto, né? Hã? Só pelo espelho ponto. E mesmo assim a gente não consegue... dá para saber a quantidade da jornada. Uhum. Mas aí qual que é a grande dificuldade? Separar quanto que ele ficou em cada linha. Aí Sim, tem que ver se vale a pena ou não. Tendência na prática é você só colocar como custo direto aquele cara que você sabe que ficou só naquela linha de produção. Geralmente, isso vai vir no segundo método de custeio que a gente vai trabalhar, que é o chamado departamentalização. O que leva vocês a pensar nesse nome departamentalização? Vem do que será? De departamento, né? De departamento. A gente cria uma estrutura de separação de valores por departamento. E você já deixa o funcionário alocado no departamento produto A, departamento produto B. Só que na estrutura contábil a gente costuma chamar isso de centro de custo. Ah, isso que eu ia falar, se é o centro de custo. É o centro de custo. Se vocês têm um funcionário alocado a um centro de custo específico, que seja de uma linha de produção específica, ele já vai participar do rateio. Vai participar do rateio? Não, já vai participar do custo da mão de obra direta. Então, o primeiro método de custeio ele é mais simplista, que a gente vai ver, que é na próxima aula, tá? Que é o custeio por absorção. Depois a gente aprimora ele, que é justamente trazendo a figura dos departamentos, que é o custeio por departamentalização, que é nada mais que um custo por absorção melhorado. Então, a Maria já percebeu ali, porque ela deve ter centro de custo lá na empresa, né? Então, cada funcionário sai no seu centro de custo bonitinho. Alguém mais trabalha com essa estrutura? Já viu essa estrutura? Não, gente, ninguém viu. Eu já vi, mas eu nunca vi ninguém pagando por centro de custo. Por departamento eles separam, né? Ou por financeiro. Por departamento. Aqui a gente costuma daí tratar dentro da contabilidade, os departamentos são chamados de centro de custos. Então, quando a gente... Deixa eu ver se eu abro meu... Pode ser que demore um pouquinho, porque aqui em casa faz uns tempinhos que eu não abro meu sistema. Ai, deu até para atualizar. Deixa eu ver se eu acho o meu mais simplesinho. Para ver como até essa ideia do centro de custo, até nos programas mais básicos que existem, a gente tem a figura do centro de custo para ajudar nesse processo de departamentalização. Ó, esse é aquele programinha que não deu muito certo para instalar no computador de vocês, né? Lembram dele? Bem basicão. Não é à toa que ele nem é vendido, né? Um softwarezinho antigo e gratuito. Na verdade, eu nem sei se tem mais para fazer o download dele. Eu vou fazer um lançamento contábil. Eu vou lá em lançamentos. Ele pode pedir, além da conta contábil, não tem nenhum lote criado. Além da conta contábil, ele pode pedir um centro de custo para o lançamento. O centro de custo é onde a gente faz essa separação. Então, onde é possível segregar valores a determinadas áreas.
Então, às vezes, eu recebo uma conta de luz, por exemplo, e essa conta de luz vai ser dividida para todas as áreas da empresa. Eu faço vários lançamentos iguais, figura de débito e crédito, mas com centro de custo diferente. Para quem que isso é bom, professor? Isso é muito útil para a empresa, além que faz custeio por departamentalização, para quem mexe com orçamento empresarial. Daí você define o orçamento de cada área, cada um sabe quanto tem para gastar durante o período e cada gestor faz o melhor uso dos seus valores. Mas isso a gente vai mexer na prática ainda, tá? Mexer na munheca, no cálculo. Mas isso, ó, você vê um softwarezinho do mais básico possível, já é pensado com a figura do centro de custo para essa figura da departamentalização. Então, o cálculo dos valores aqui não é muito o foco da nossa disciplina, é mais em como fazer esse controle. Se a gente faz controle, ou se a gente deixa de adotar o controle e passa para o rateio. O rateio, que daí a gente acaba mais vendo no dia a dia. Às vezes o pessoal não tem o controle de como andam os funcionários, como que eles estão aplicando o seu tempo na empresa, adota o rateio e se torna mais prático. É o que a gente mais vê na prática mesmo, tá, gente? Então, hoje que eu falei para vocês, um diazinho mais light, sem muito conteúdo, porque na próxima aula a gente vai começar efetivamente a fazer custeio, tá? Aí vem a parte legal da disciplina. Ninguém está assustado com custeio? Não? Eu sabia. Vocês são corajosos, né? Já todo mundo foi assistir novela e ficou sozinho. Tem que ser Vocês vão ver que é corajoso. fácil. Depois de entrar na faculdade, eles têm que topar meio que tudo. Mas vocês vão ver. Gente, é a coisa mais tranquila do mundo. O pessoal morre de medo. Sinceramente, eu não sei como o pessoal consegue errar tanto as questões de custo no exame de suficiência. Porque só cai praticamente custeio por absorção. Só. Esse é o meu medo. Mas vocês vão ver que é muito simples, gente. É muito simples. Quer ver? Vamos ver lá a prova. A última. Custos foi parar até em gerencial, tá? Abrir mais uma. Semana passada não, né? Não teve aula. Na semana retrasada, quando você passou a prova para nós, eu fiquei pensando, será que ele já passou esse custeio por absorção? Se eu já passei o custeio por absorção, não. É o tema da nossa próxima aula. Cadê? O gabarito oficial tá aqui, né? Eu mostrei já para vocês, né? A prova. Não é essa. Professor, o projeto integrador é para até quando? Eu vou passar a data para vocês ainda. Eu tenho que ver quando que é o limite que a Débora vai colocar para a gente. Tá. Mas eu mostrei para vocês na semana passada, né? A prova é simples, é. E vocês podem pegar qualquer uma das provas, pegar do ano passado, 2020. Sempre vocês vão cair com questão de custeio por absorção. Não tem como fugir desse cara, tá, gente? Custeio por absorção é essencial dentro da contabilidade de custos. Por que ele é o mais cobrado no exame de suficiência?
Tem lógica, será? Tem uma lógica específica. Ele é o único que é aceito na contabilidade regular, na contabilidade financeira. Então, a gente tem que saber contabilidade com custeio por absorção para poder fazer contabilidade de qualquer empresa de industrial. Senão, você não consegue fazer contabilidade. Por isso que eles cobram tanto, né? Aí, a área gerencial, eles não pedem tanto dos alunos. Dúvidas, perguntas, questões? Nada? Não, hoje foi mais tranquilo, né, professor? Eu falei para vocês, hoje é levinho, para vocês ficarem mais calmos, não vou nem para o trabalho de volta, porque na próxima aula daí a gente vai começar a tratar o custeio por absorção. Aí não tem como fugir mais, aí vai ficar legal. Beleza, gente? Mais ou menos. Beleza, professor. Então tá, gente. Então eu vou passar para vocês no grupo do WhatsApp essas relações de temas e as equipes. E vou mandar também a cartilha do E-Social para vocês já irem olhando. Vocês vão ver que basicamente com a cartilha do E-Social vocês fazem, vocês montam o trabalho. Não tem muito o que fugir daquele tema ali da cartilha, porque hoje só se faz por ali, então também está bem tranquilo. E agora a gente se encontra quando? Amanhã. Hein, professor? Oi. Você já falou isso, mas não vai precisar entregar nada escrito, né? Somente o vídeo. Só os vídeos. Tá. Professor, Oi, Lucas. se encontramos aqui 2 semanas? Bom se fosse, né? Não, bom não, porque, na verdade, eu tava olhando o calendário e vocês vão levar um puta prejuízo, né, comigo. Que acho que tem mais 2 feriados em segunda-feira. E semana que vem, Lucas, que não tem, que vai ter aquele negócio lá do contador, não vai ter a semana toda? A gente vai perder 3 semanas. Nossa Senhora. Eu tinha esquecido da semana do contador. Semana do contador tem evento a semana inteira, né? Ela não chegou a explicar muito bem para nós. Vai ser a semana inteira com palestras, né, em diversas áreas da contabilidade, mas acho que a gente pode fazer depois das palestras nessa aula, né, não tem problema. A gente começa ali 10 horas, vai até meia-noite. Professor viaja. Já esqueci da aula de hoje, já, professor. Acho que é que eu Hã? Daqui 3 semanas eu não lembro mais da aula de hoje. Agora vocês me deixaram preocupado, gente. Brincadeira. Não, dia 27 a gente tem aula. Porque, ó, a gente não vai ter dia 20, aí não vai ter dia 11, né? Por causa lá o feriado do dia 12. E provavelmente não tenha dia 1º também. 1º de novembro, por causa do feriado de finados. Olha que quebra vai dar. Nas duas disciplinas, né? Tanto em teoria quanto em custos. Nossa, fiquei assustado agora, gente. Mas a gente vai dar conta, não se preocupe. Vocês vão sair com... Até o custeio ABC a gente vai terminar o semestre. Por que o custeio ABC, professor? São os 3 métodos que a gente tem de derivação da absorção. É o custeio por absorção puro, departamentalização e o custeio ABC. O ABC ele é muito criticado, mas a gente passa para vocês por conhecimento, né? Para vocês entenderem como funciona esse dito custeio que é pouco utilizado na prática.
e por que ele é pouco utilizado na prática. Ele é muito difícil implantar. A teoria é muito boa, mas de difícil implantação. Mas vai dar certo. Então, a gente se encontra amanhã, né, falando de contabilidade e o padrão internacional, falando do IFRS, e daí só no dia 27 a gente se encontra de volta. Que tenso, né? Fiquei triste agora. Estava tão empolgado em passar o conselho por absorção. Mas então tá, gente. Deixar vocês descansar, já que ninguém topou minha ideia de ter aula das 10 à meia-noite. Professor, você acha que a gente é de ferro? Não dá? Ah, mas eu que tô mais velho aguento, gente. Dá. Ai, professor, eu tenho 29, mas o corpo é de 80, não? Então tá, gente. Vou deixar vocês descansar. Então a gente se encontra amanhã falando sobre o IFRS e a internacionalização da contabilidade. Beleza? E já mando o material no grupo de vocês do WhatsApp. Acho que é mais fácil aqui por e-mail, né? Beleza, professor. Beleza. Beleza, então, professor. Obrigado, Bom, uma boa noite e até amanhã. Obrigado, Maria. Até amanhã. Boa noite, Boa professor. noite, professor. Tchau, tchau. Boa noite, Letícia. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Agora começa. Boa noite, meu geral. Oi. Deixa eu ver. Cláudio, me chamou? Não, professor, só dei boa noite. Ah, tá. É que eu escutei a voz e pensei que tinha chamado. Boa noite, então. Boa noite, professor. Boa noite, Silvana. Boa noite, professor. Obrigado pela aula. Valeu, Júlio. Boa noite. Boa noite, Silvana professor. estava tão quietinha hoje. Boa noite, Sabrina. Obrigada, até amanhã. É.